Olá, obrigado pelo convite e sejam bem-vindos à minha humilde casa. E agradeço desde já o convite formulado para tecer aqui a minha opinião sobre os fatores que limitam a competitividade da indústria em Angola. E vou fazê-lo com base naquilo que são as minhas experiências no ramo industrial, sendo um funcionário e gestor, não é, a nível tático de uma das maiores empresas que geram o ecossistema Zona Econômica Especial Luanda-Bengo. Bem, na minha visão, o principal fator que limita hoje a competitividade da indústria em Angola é o custo elevado de produzir. E digo isso porque quando falamos de competitividade, não estamos a falar da capacidade de fabricar um produto, mas sim a capacidade de colocar no mercado com qualidade, preço acessível e regularidade estes produtos. Em Angola, muitos dos industriais enfrentam custos altos de energia, transporte, matéria-prima, financiamento e serviços de apoio. Isto faz com que o produto nacional chegue muitas vezes ao consumidor final mais caro do que o produto importado. Portanto, o problema central está no ambiente produtivo, ou seja, a indústria angolana ainda opera num contexto em que vários fatores externos ou exógenos à fábrica pesam sobre o preço final, mesmo quando o empresário tem vontade, equipamento e mercado. Acaba ainda assim por enfrentar dificuldades estruturais que reduzem a margem de manobra. Bem, quanto ao desempenho de 5,2% do PIB da indústria transformadora em 2024, podemos explicar que este desempenho ainda baixo explica-se por uma combinação de fatores históricos, econômicos e estruturais, onde Angola, que viveu durante muitos anos dependente do produto petrolífero e não industrial, e também das importações, não é? Acabou por enfraquecer a sua base produtiva, porque era mais fácil importar bens acabados do que investir em cadeias industriais locais. Além disso, a indústria transformadora exige escala, energia estável, financiamento de longo prazo, tecnologia, quadros qualificados e mercado organizado. Quando estes elementos não estão suficientemente consolidados, a indústria cresce lentamente. Então, os 5,2% do PIB de contribuição da indústria transformadora mostram que ainda temos uma economia pouco transformadora e muito dependente de setores primários, sobretudo da extração e da comercialização de produtos com baixo valor acrescentado. Bem, a energia elétrica continua a afetar bastante a produção industrial, porque uma fábrica precisa de energia regular, previsível
e com qualidade. Quando há cortes constantes, oscilações ou necessidade constante de recorrer a geradores, os custos aumentam imediatamente. O combustível, a manutenção dos geradores e as paragens de produção constante tornam o processo industrial mais caro e menos eficiente. Este problema afeta sobretudo as pequenas e médias indústrias que não têm capacidades financeiras para montar soluções próprias de energia. Já as grandes empresas ainda conseguem, investir em sistemas energéticos alternativos, mas mesmo assim isso representa um custo adicional e no fim esse custo é transferido para o preço do produto, reduzindo a competitividade da produção nacional. O acesso ao financiamento continua a ser um dos grandes bloqueios à competitividade da indústria angolana. Mas é importante fazer uma distinção porque do lado do Estado há efetivamente instrumentos que têm procurado dar resposta ao problema, como o Fundo de Garantia de Crédito, o PAC, o Aviso 10, que na minha opinião têm vindo a desempenhar um papel positivo ao reduzir parte do risco associado ao financiamento das empresas. O grande constrangimento está, sobretudo, no comportamento dos bancos comerciais. Ou seja, os bancos comerciais ainda não financiam a economia real na amplitude que o país precisa. Há uma burocracia, exigências excessivas de garantias, processos demorados e, acima de tudo, taxas de juros muito elevadas que tornam o crédito quase inaceitável, para muitos projetos industriais. E a indústria precisa de financiamento de médio e longo prazo, porque uma fábrica não recupera o investimento em poucos meses, mas na prática, o crédito disponível é caro, curto e pouco ajustado ao ciclo produtivo, ok? Então, outro aspecto que deve ser encarado com seriedade é a preferência dos bancos pelo financiamento ao Estado, através de compras de títulos públicos, em detrimento do financiamento às empresas. É compreensível que os bancos procurem segurança e rentabilidade, mas quando uma parte significativa dos recursos do sistema financeiro é canalizado para títulos do Estado, sobra uma parcela muito pequena para financiar a produção, a indústria, a agricultura e os serviços produtivos. Portanto, a mudança urgente passa por obrigar o sistema financeiro a estar mais comprometido com a economia real. É necessário reduzir a burocracia, baixar o custo do crédito, criar linhas específicas para a indústria, melhorar a avaliação dos projetos produtivos e garantir que os bancos assumam também o seu papel no desenvolvimento nacional. Sem crédito acessível e orientado para a produção, a industrialização continuará limitada, mesmo quando existam bons empresários, bons projetos e instrumentos públicos de apoio. Em suma,